No silêncio da noite, o Hospital Psiquiátrico Federico Mora parecia mais uma prisão macabra do que um local de cura. Com 340 pacientes, entre eles 50 criminosos violentos, o ambiente estava impregnado de tensão e mistério. Os corredores sombrios eram testemunhas silenciosas dos passos lentos dos pacientes, cujas mentes pareciam dançar no limiar da sanidade. Entre eles, os 50 criminosos lançavam olhares sombrios, suas presenças envolvidas em um ar de perigo iminente. Dr. Ricardo, um homem de métodos questionáveis, conduzia experimentos desconcertantes, muitas vezes na calada da noite. Nas salas isoladas, gritos ecoavam, misturando-se aos murmúrios dos pacientes menos violentos, criando uma sinfonia de desespero que se entranhava nas paredes. Um dos criminosos, conhecido apenas como o Silenciador, era um enigma. Seus olhos vazios carregavam a promessa de um passado sinistro. Às vezes, nas horas mortas, ele sussurrava palavras ininteligíveis, despertando um temor ainda mais profundo nos demais pacientes. A enfermaria noturna ganhava vida com sombras dançantes, onde as almas atormentadas pareciam buscar refúgio. Portas rangiam inexplicavelmente, abrindo-se para quartos abandonados que, segundo relatos, eram palco de manifestações sobrenaturais. A equipe noturna, relutante, enfrentava desafios além da compreensão. Ecos de conversas inexistentes preenchiam os corredores, enquanto as luzes piscavam, lançando sombras distorcidas nas paredes. Os 50 criminosos, muitas vezes relegados a áreas isoladas, pareciam exercer uma influência sombria sobre o ambiente. À meia-noite, uma aura de inquietação se intensificava. Pacientes murmuravam sobre visões inexplicáveis, alguns afirmavam ter visto vultos sinistros que se moviam entre as celas. O Silenciador tornava-se uma figura central nesses relatos, suas aparições coincidindo com eventos inexplicáveis. Rumores de experimentos ilegais e desaparecimentos inexplicados cresciam, lançando uma sombra de medo sobre o Hospital Federico Mora. Os funcionários, sobrecarregados por uma atmosfera opressora, mal ousavam explorar os recantos mais escuros do prédio, onde o passado sombrio do Dr. Ricardo se entrelaçava com os horrores presentes. À luz do dia, o hospital mantinha seu exterior imponente, mas a verdadeira essência do terror escondia-se nos suspiros angustiados dos pacientes, nas sombras que se contorciam nos cantos e na presença misteriosa do Silenciador, que permanecia como um enigma envolto em mistério. O Hospital Psiquiátrico Federico Mora guardava segredos que desafiavam a razão e assombravam aqueles que ousavam adentrar seus corredores à noite. Ao longo das semanas, o clima no Hospital Psiquiátrico Federico Mora tornou-se ainda mais sufocante. Pacientes relatavam encontros perturbadores com sombras que pareciam ganhar vida própria. O Silenciador, cada vez mais enigmático, era visto nos momentos mais inesperados, deixando um rastro de inquietação por onde passava. Os funcionários, agora vivendo sob a constante ameaça do desconhecido, começaram a descobrir registros ocultos que lançavam luz sobre o passado sombrio do Dr. Ricardo.
Experimentos ilegais e práticas questionáveis eram revelados, alimentando a paranoia que se espalhava como uma praga silenciosa pelos corredores. Uma noite, as luzes piscaram e se extinguiram, mergulhando o hospital na mais profunda escuridão. Gritos ecoavam de células vazias, enquanto as portas se fechavam violentamente, deixando pacientes presos em seus próprios pesadelos. A equipe, perdida na escuridão, enfrentava algo além de sua compreensão. O silenciador tornou-se mais do que uma simples figura. Sua presença era sentida, um frio intenso acompanhando. Nas sombras, murmúrios sussurravam profecias sombrias, como se ele fosse um elo entre o mundo dos vivos e dos mortos. Os pacientes, antes temerosos uns dos outros, agora temiam o que estava além das paredes do hospital. O Dr. Ricardo, encurralado pela crescente histeria, começou a manifestar sinais de desequilíbrio. Seu semblante outrora imperturbável agora denotava uma agonia silenciosa. Nos corredores escuros, ele era avistado conversando com sombras invisíveis, perdendo-se nas profundezas de sua própria insanidade. À medida que a lua cheia pairava no céu, um evento catastrófico desencadeou o caos. Celas se abriram inexplicavelmente, libertando pacientes que, possuídos por uma força desconhecida, vagueavam como espectros pelos corredores. O silenciador emergiu como uma figura central, guiando os outros em um espetáculo de loucura. O hospital tornou-se um palco para o terror, uma sinfonia de gritos e risos ecoando nas paredes. Funcionários, agora reféns de uma realidade distorcida, tentavam desesperadamente conter a maré de insanidade que se espalhava como fogo selvagem. Quando o amanhecer finalmente chegou, revelou um cenário desolador. O Hospital Psiquiátrico Federico Mora, antes um símbolo de cura, transformou-se em ruínas assombradas pelo peso dos horrores desencadeados. O silenciador desapareceu nas sombras, deixando para trás um rastro de destruição e mistério, enquanto o Dr. Ricardo, perdido em sua própria loucura, vagava pelos corredores vazios de um lugar que nunca mais seria o mesmo. Com o amanhecer, o caos diminuiu, mas o Hospital Psiquiátrico Federico Mora permaneceu como um testemunho sombrio do que havia ocorrido. Autoridades foram chamadas para investigar o incidente, mas as evidências eram escassas, como se os horrores noturnos se dissipassem com a luz do dia. A equipe que sobreviveu ao pesadelo tentou esquecer, mas o trauma persistia. Pacientes que foram libertados durante a noite foram encontrados em estados catatônicos, incapazes de articular os horrores que testemunharam. O silenciador continuava desaparecido, uma presença elusiva que deixou apenas dúvidas e medo. O Dr. Ricardo, uma sombra de seu eu anterior, foi removido de suas funções. As investigações revelaram práticas chocantes e experimentos que desafiavam a ética médica. O hospital, agora marcado pela reputação sinistra, foi fechado indefinidamente. Anos se passaram, mas a memória do Hospital Psiquiátrico Federico Mora permaneceu como uma cicatriz na consciência daqueles que testemunharam seus corredores assombrados. A cidade, evitando mencionar o nome do lugar,
aprendeu a temer a escuridão que escondia segredos indescritíveis. O silenciador, um enigma que nunca foi resolvido, entrou para a lenda local. Algumas pessoas afirmam sentir sua presença nas sombras mais densas, enquanto outras acreditam que ele era uma manifestação dos horrores enterrados no passado do hospital. O Hospital Psiquiátrico Federico Mora permaneceu como uma ruína desolada, um lembrete silencioso de que nem todos os lugares destinados à cura conseguem escapar das trevas que habitam nas profundezas da mente humana. E assim, a história assombrosa do hospital se tornou um conto sussurrado em noites de tempestade, alertando sobre os perigos de mexer com as sombras que espreitam nos recantos mais obscuros da alma humana.